Bom, então nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Vitória de olho em um atacante que pertence ao Remo, um dos destaques desse início de ano de 2024. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Será que poderia ser viável essa contratação? Será que não? Vou comentar aqui com vocês. Além disso, trazer informações dos dois clubes que nós já trouxemos aqui no canal, né? O Remo e o Vitória. Falei em relação ao Vitória para o próximo compromisso na Série A contra o Cruzeiro e o Remo também com uma nova contratação que eu achei bem interessante e vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, torcedores do Vitória, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 57 mil inscritos. Faltam um pouco menos de 400 inscritos no canal, então se você está assistindo e não se inscreveu, considere deixar seu like aqui embaixo, se inscrever, que com certeza nos ajuda bastante a chegar aqui a esse próximo objetivo. Então vamos aqui para as primeiras informações. Hoje eu quero começar falando primeiramente com vocês sobre o Remo, que anunciou a contratação de um volante que eu achei bem interessante, que é o Adson, né, que chegou vindo depois de uma boa campanha no Campeonato Estadual pelo Bangu do Rio de Janeiro. Vale lembrar que foi nessa janela de contratações na Série C, tem um prazo um pouco maior do que é, por exemplo, na Série B e na Série A, que se encerrou na última sexta-feira, dia 19 de abril. Né? Então o Remo ainda pôde contratar esse jogador. Foi anunciado nessa última quarta-feira, dia 24 de abril, jogador que chega então para ser um complemento de elenco, né, do Gustavo Mourinho para essa função de volante. 1,76 m, apenas 23 anos de idade, jogador que é revelado na base do Joinville e do CRB, começou a jogar profissionalmente então pelo Sergipe e pelo CRB 2020-21, jogou também no Bangu no Campeonato Carioca de 2022 e do ano passado, 10 partidas em cada um desses jogos, foi emprestado para o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro e ano passado para a Portuguesa no Campeonato Paulista, sem muito destaque, e aí nesse ano então 11 partidas com um gol marcado e uma assistência, sendo contratado agora para a disputa da Série C. Acho uma peça interessante pela idade também, né? Tem muito potencial, apenas 23, já é de se esperar que o Remo iria buscar algumas opções do Campeonato Carioca e foi o que acabou acontecendo. Lembrando que ele teve uma nota média no SofaScore de 6,84, apesar dele ser destro, ele jogou como um volante pelo lado esquerdo também na maioria dos jogos e foi inclusive destaque em algum dos jogos contra o Boa Vista e também contra o Flamengo no dia 15 de fevereiro. Mais uma contratação, achei uma boa opção e complemento do elenco. Não chega para ser titular, mas dependendo, né, no decorrer da temporada, pode ser que assuma essa função. Dando sequência aqui no vídeo, falando agora também sobre o Vitória, que deve ter alguns desfalques importantes para esse jogo contra o Cruzeiro no final de semana. Domingo, dia 28 de abril, melhor dizendo. Tá aqui ó, a informação, PK retorna, mas Vitória seguirá com desfalques para duelo diante do Cruzeiro na Série A. Né? Então, no caso, até essa outra matéria aqui fala sobre essa questão, Camutanga e Yuri Castilho desfalcam Vitória contra o Cruzeiro em relação à divulgação do boletim médico e também em relação à lista de relacionados para esse compromisso que não foi divulgado, né? Então os dois estavam fora, certamente desfalques importantes, até porque no caso no Bavi já teve esse desfalque do volante Dudu e do Camutanga, que sem dúvida já foi uma falta bem grande. E aí sem o Yuri Castilho, o Camutanga, pode ser que o Dudu não jogue nesse jogo como titular e tendo apenas o PK retornando, certamente uma lista bem grande de desfalques para esse compromisso importante, né, contra o Cruzeiro fora de casa. O que você tem a dizer sobre esse jogo? Você acha que dá para, por exemplo, pontuar, né, pelo menos um empate longe de Salvador, que sem dúvida já seria um ponto importante, até porque o Cruzeiro não vive, né, uma grande fase, então pode ser que seja bem mais viável do que seria há algumas semanas atrás. Deixe a sua opinião aqui embaixo e bora falar então sobre o assunto principal aqui do nosso vídeo. Bom, então quero começar agora falando sobre o atacante Filipinho, que está na mira do Vitória, Juventude e CRB. Valeu demais em alguns portais, como por exemplo o Felipe Silva e o G Sports. Muito obrigado ao Central do Vitória também que trouxe essa informação aqui pra gente, de que o Vitória monitora o atacante Felipe Silva, de 20 anos de idade, do Remo, que sem dúvidas um dos grandes destaques vindos da categoria de base nesse ano de 2024. Não é à toa que o jogador de apenas 20 anos de idade tem números bacanas, né? 11 partidas, 2 gols e uma assistência, podendo jogar tanto como meio ofensivo quanto também pelo lado direito como um ponta direita, né, que tem apenas 20 anos, canhoto e tem chamado a atenção. Ele que chegou na base do Remo na temporada de 2022, naquela ocasião com 18 anos para a equipe sub-20, teve 13 jogos, 1 gol. No ano passado, 9 partidas, 2 gols pelo Remo, inclusive jogou a Copa São Paulo. E nesse ano, no ano passado, uma partida pelo Remo como profissional, que foi a sua estreia. Mas agora em 2024, sem dúvidas, tendo uma sequência um pouco maior. Não é um jogador que é titular absoluto e tudo mais, segue numa fase titular
titular nos últimos 10 jogos, não é isso. Jogou 45 minutos na estreia contra o Volta Redonda na Série C, jogou então o último jogo contra o Paysandu na Copa Verde, naquele empate em 1-1, e depois na decisão também do campeonato estadual ficou apenas no banco de reservas e não saiu, mas tem sido um 12º jogador, jogando ali com uma certa frequência com o Gustavo Mourinho também, desde quando ele assumiu. Acho que pode ser uma opção interessante para o Vitória, para chegar no meio do ano ou no ano que vem e ser um complemento de elenco, um cara que sem dúvidas tem muito potencial. Desses 11 jogos, então, marcou 2 gols, sendo um gol no Paraense e outro na Copa Verde até aqui. 45 minutos na Série C, 62 minutos na Copa do Brasil, que ele foi titular, e mais 7 jogos no Paranaense, 359 minutos, que foi onde ele mais jogou até então, e 2 jogos na Copa Verde com 77 minutos no total. É aquela coisa, o Remo também pode ter uma oportunidade de venda de um jogador que tem precisado, tem tempo que não tem uma venda, por exemplo, um atleta sair por 4 milhões, 3 milhões e meio, eu acho que o Filipinho agora não vale isso tudo, mas dependendo dele jogando daqui para o final da Série C, tendo um papel importante, conquistando aí o acesso, por exemplo, com um clube como titular, por que não? Até porque é muito carente esse setor de ponta no mercado brasileiro, pode ser que tenha uma grande venda no futuro não tão distante. O Vitória monitorando um jogador, na minha opinião, não seria um atleta para chegar agora para a Série A e jogar como titular e tudo mais, eu acho que ainda não, mas ficando de olho nele, contratando, por exemplo, para o meio do ano, já tendo um acerto para a próxima temporada, pode ser, sem sombra de dúvidas, uma baita opção. E sem dúvidas para o Remo também é uma peça importante, que pode, igual eu falei, ganhar peso e força no decorrer do ano para ser uma peça como titular. Diria que de todos os jogadores que foram da categoria de base subido nos últimos anos, é um dos que parece ter o maior potencial. Muita gente tinha essa expectativa até com o próprio Rony, que subiu recentemente, até teve uma renovação de contrato, não foi o que aconteceu, ele não tem jogado assim, nossa, absurdo como titular, até porque tem anos, que o jogador é tratado como uma das promessas. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você, torcedor do Remo, quanto que você acha que seria um valor justo, para venda nesse momento, ou se você concorda comigo que o melhor é esperar daqui para o final da Série C, que pode ser que ele tenha uma valorização e além do Juventude, do Vitória, do CRB, tem outros clubes interessados no jogador. E você também, torcedor do Vitória, o que tem a dizer também sobre essa peça? Certamente o Leão vai ficar ativo no mercado. Nesse primeiro momento não pode contratar jogadores, mas na janela do meio do ano, em julho, sem dúvidas vamos ter algumas novidades. E se inscreve aqui também no canal, porque sempre que tiver alguma atualização, seja dessa história envolvendo o Filipinho, seja, por exemplo, de alguns outros jogadores envolvidos no mercado da bola, que podem chegar em uma das equipes, eu trago aqui em nosso canal, que nós trazemos apenas notícias dos times fora do eixo. Então Remo, o próprio Paysandu, Vitória, Sport, Curitiba, vários times espalhados pelo Brasil. Conto aí com a ajuda de vocês e nos vemos então aí numa próxima. Valeu, galera!